Uma dúvida bastante comum que eu recebo muitos e-mails e mensagens é quanto cobrar por um serviço. Bom, eu vou falar no vídeo de hoje sobre como cobrar por um serviço. Pode ser ele de projeto ou de qualquer outra coisa. Essa técnica vai servir para qualquer tipo de serviço. Fique ligado no vídeo. Muitas perguntas são feitas para mim no YouTube ou mesmo no WhatsApp. Quase sempre as pessoas perguntam, toda semana, sobre como cobrar por um serviço. Quanto cobrar por um serviço? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que preço e custo são coisas diferentes. Você tem que saber o seu custo para saber se você consegue praticar aquele preço. Mas são coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, conseguir fazer um produto a R$10 como custo e ninguém me pagar R$10 por ele. Ou eu posso fazer um produto a R$10 e as pessoas estarem dispostas a pagar R$100, R$200 por ele. Então, preço, por quanto eu vou vender, é quanto que as pessoas acham que aquilo vale, é diferente de custo. Por isso que algumas pessoas, como o Neymar, por exemplo, tem um preço alto, entre aspas, valem muito, porque as pessoas acham que ele vale isso, estão dispostas a pagar por isso. Tá? Então, preço e custo são coisas diferentes. Então, o que a gente vai aprender hoje? Através do custo, entender o preço que a gente deve praticar minimamente. Mas a gente tem que olhar para o mercado e verificar se eu posso praticar um pouco para mais, um pouco para menos. Ok? São duas possibilidades que a gente vai trabalhar. A primeira é o seguinte, a pessoa que está começando a prestar um serviço a terceiros. Então você está lá, você tem seu emprego, você trabalha, você estuda, e alguém te pede para fazer um desenho de alguma coisa, um projeto de alguma coisa, ou um serviço qualquer. E você fica assim, poxa, como que eu cobro? Qual a referência que eu tenho? De repente você não tem uma referência de mercado. Uma forma simples de fazer isso é imaginar o seguinte, quanto que eu quero ganhar por hora? Então vamos pensar assim, eu quero ganhar, um exemplo, Eu quero ganhar R$3.200 por mês fazendo esse tipo de serviço. Então quantas horas eu tenho disponíveis por mês? Bom, eu trabalho 8 horas por dia, vezes 5 dias, eu trabalho 40 horas por semana. Eu tenho 4 semanas, então eu tenho 160 horas. Se eu quero ganhar 3.200 e vou trabalhar 160 horas, eu tenho que cobrar no mínimo R$20 por hora. E está ok. Como você está trabalhando com outras coisas, você está trabalhando de casa, se você ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos, você não terá prejuízo, porque você não tem custo fixo, você não tem outras despesas. Basicamente, você só tem aquela despesa. Então tudo bem, se você cobrar um pouco a mais, um pouco a menos, não vai fazer problema. Essa seria a primeira situação. Então eu já sei que eu vou cobrar R$20 por hora. Mas, quanto que eu devo cobrar do cliente? Quer dizer, R$20 por hora é o mínimo que eu quero ganhar. Mas será que o mercado paga 20 por hora? Será que ele paga mais? Aí eu tenho que fazer uma pesquisa para ver quanto que o mercado na minha cidade está pagando para aquele tipo de serviço e eventualmente eu posso cobrar um pouco mais consciente. Se eu não tiver nenhuma referência, eu posso usar essa mesma. A outra possibilidade é quando você vai empreender. Você vai montar um escritório de engenharia, um escritório de projeto, ou um escritório de serviço de qualquer coisa. Você vai prestar, você vai ser um prestador de serviço. Não importa o que você vai fazer. Você pode usar essa técnica sempre e vai funcionar super bem. O primeiro passo é o seguinte, você tem todas as contas anotadas? Ah, professor, mas eu vou montar o meu escritório agora. Não importa, você pode estimar as despesas. Então o primeiro passo é a gente ter todas as despesas anotadas. Aí você pode se perguntar assim, poxa, mas e se eu comprar nesse mês um toner, por exemplo? Eu lanço ele nesse mês, qual que vai ser? Você vai fazer uma média. Então a gente vai precisar de no mínimo 6 meses de despesa, fazer uma média. Então se eu usei um toner durante 6 meses, eu pego o valor daquele toner e divido por 6. Então eu tenho mais ou menos o custo mensal daquele toner. Bem como a gente vai fazer isso para todas as despesas. Água, luz, telefone, contador, aluguel e assim por diante. Bom, uma outra coisa importantíssima de colocar na conta, que muitas vezes as pessoas esquecem, é quanto que eu vou ganhar. Poxa, professor, mas eu não vou ganhar lá no lucro, não vai ser lá no lucro que eu vou ganhar. Claro que você vai ganhar no lucro, mas o lucro é o lucro da sua empresa. Você tem que lembrar que agora isso é um negócio. Então o primeiro passo é separar as contas pessoais das contas da empresa, do seu negócio. São coisas diferentes. O seu negócio ele tem que dar lucro. Então se você trabalhar para alguém e ganhar R$2.000, e trabalhar por conta própria e ganhar R$2.000, a sua empresa não está tendo lucro, ela simplesmente está te remunerando. Então, ao fazer o custo da minha empresa, eu devo colocar lá também o meu trabalho, que os contadores chamam de prolabore, quanto que eu ganho para prestar esse serviço na empresa. É claro que o lucro depois, se a empresa tiver, eu posso distribuir uma parte para mim, ou posso reinvestir para o meu negócio crescer. Lembre-se
que a gente quer fazer sempre que a nossa empresa, né, nosso investimento cresça. Então é importante que sobre dinheiro. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então vamos lembrar que nós temos dois tipos de custos básicos, o custo fixo e o custo variável. Mas qual a diferença entre um e qual a diferença do outro? É simples. O custo fixo é aquele que, independente de fazer serviço ou não, você vai ter uma conta para pagar. Então pense assim, o seu aluguel, se você fizer muitos serviços naquele mês ou fizer nenhum serviço naquele mês, o valor do aluguel será o mesmo, não será? Então esse é custo fixo. Qual que é o custo variável? É aquele custo que quando eu vou fazer um serviço eu tenho ele. Por exemplo, um cliente do interior me ligou e eu preciso de pagar uma passagem de ônibus para ir lá prestar esse serviço para o cliente. Então isso é um custo variável, um custo daquele projeto. Então esse custo variável eu vou incluir naquele projeto, né? É um custo variável. Então custo fixo e custo variável. A primeira coisa que a gente vai fazer é levantar todos os custos fixos, como eu falei, e entender quanto o meu escritório custa por mês. Portanto, cada serviço que eu presto deve dar dinheiro suficiente para eu pagar os custos fixos e os custos variáveis. Quer dizer o seguinte, que cada serviço que eu vou fazer vai pagar o mês inteiro meu de contas? Não, vai ser proporcional. Eu tenho, por exemplo, X horas disponíveis por mês, aquele serviço ocupou 10% dessas horas, então ele deve pagar 10% das despesas de custos fixos. É claro, o custo variável dele é ele que paga, né? Aquele serviço deve pagar todos os custos variáveis dele. Como você vai controlar isso? Você vai fazer um negócio chamado ordem de serviço. Para cada trabalho que você pegar, pode ser uma planilha de Excel, pode ser outra coisa, você vai criar uma ordem de serviço. E aí nele você vai anotando todos os gastos, né, que você vai ter, os tempos que você trabalha e depois você pode conferir se o que você planejou, com o que você executou, deu certo. E por que essa ordem de serviço é fundamental? Porque é o seguinte, no início você vai estar estimando os valores, estimando os tempos, mas com o passar dos anos, com o passar dos meses, com o passar dos dias, à medida que você vai tendo ordens de serviços bem controladas, você vai acertando um pouco mais. Quer dizer, aqui eu cobrei mais horas do que de fato eu usei, ou aqui para esse tipo de serviço eu estou gastando mais tempo do que eu imaginava, então a experiência vai fazendo com que a gente ajuste isso melhor. Claro que lá no início você pode errar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas com o tempo você vai ajustando. Por isso que a ordem de serviço é fundamental. Saber, ao final de cada serviço, se aquele serviço deu lucro ou deu prejuízo. Um exemplo, se o serviço me tomou metade do mês, ele deve pagar metade das minhas contas fixas. Se ele me tomou metade do mês, ele deve pagar todas as contas variáveis dele. Lembre assim, o serviço paga todas as suas contas variáveis. Todas as viagens que eu fiz para aquele serviço, tudo que eu lanchei, tudo que eu almocei, tudo que eu precisei de imprimir fora, né, numa copiadora, precisa estar naquela conta daquele serviço. Bom, mas proporcionalmente aos custos fixos, como que eu faço a conta? Quanto cobrar por hora? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você tem uma empresa, vamos pensar um caso simples para ficar fácil de fazer a conta, onde trabalham você e um sócio, apenas duas pessoas. Você e seu sócio. O primeiro passo é entender o que você vende. Bom, no final das contas, é claro, você vende as ideias, você vende as soluções, mas a sua, vamos dizer assim, a sua forma de medir isso é através de hora de trabalho. O seu custo é por hora, então a melhor forma é por hora. É claro que depois você pode encontrar um certo custo X que dá para cobrar um pouco a mais, ou até nem dá, mas aí você vai ver uma questão de mercado, isso é um outro assunto para outro vídeo. Mas vamos pensar de forma simples por hora. Então são duas pessoas trabalhando 8 horas por dia, não é isso? Vezes 5 dias, que são 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira, e vezes 4 semanas, que são 4 semanas do mês. Aí você fala assim, poxa professor, mas o mês tem 4,2 semanas, se eu pegar o total, dividir... Enfim, tem, de fato, o mês tem 4,2. Mas a gente vai trabalhar com uma margem, a gente não quer trabalhar exatamente com números muito apertados. E eu já estou passando números apertados, sabe por quê? Para você trabalhar produtivamente 8 horas, no seu escritório, você vai ter que trabalhar, na verdade, 10. Ah, mas por que você está ficando doido, professor? Pelo seguinte motivo. Você vai precisar, se você é dono do seu escritório e não tem secretário, não tem outros custos, você vai precisar de fazer serviço de office boy, comprar as coisas, você vai precisar de ligar para o contador, você vai precisar de fazer a parte comercial, coisas que não são necessariamente produção, né, que você não está vendendo. Então você tem que colocar umas horas a mais. Então, claro, se você pretende trabalhar ou só tem 8 horas, você deve pensar que você tem para vender apenas 6 ou 7, de acordo com o seu perfil. Então, fazendo a conta, 8 horas por semana vezes 5 dias vezes 4 semanas, dão 160 horas. Vezes 2 pessoas, dão 320 horas disponíveis a serem vendidas.
Bom, então chegamos à conclusão que nós temos 320 horas a serem vendidas. Agora, como que a gente vai dividir isso pelo custo fixo? Ao fazer o custo fixo, você vai colocar lá aluguel, telefone, tudo que a gente já falou, as despesas médias, né, de toner de impressora, enfim, tudo que você vai precisar. E você vai precisar de lembrar de uma coisa também. Você tem que colocar quanto que seu equipamento está depreciando, porque você vai precisar de trocá-lo. Mas o que é depreciação, professor? Essa coisa é super complicada? Não é simples. Vou dar um exemplo. Você compra um computador super bom para trabalhar com AutoCAD, Inventor, Revit, né, para você prestar ótimos serviços para o seu cliente. Esse computador te custou, por exemplo, R$4.000. Bom, daqui a 3 anos, você imagina que esse computador não vai servir mais. Você vai ter que substituí-lo. Então, esses R$4.000 que você gastou nesse equipamento e em outros equipamentos também, você tem que repor. Quer dizer, o serviço tem que pagar por ele. E isso é um cálculo de depreciação. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Não estou falando de depreciação contábil, sim depreciação gerencial, para que a gente possa fazer a gestão do nosso negócio. Então vamos partir do seguinte princípio. O computador custou R$4.000, eu vou daqui a 3 anos vendê-lo e consigo receber R$400 pela venda. Um exemplo fictício. Então daqui a 3 anos vou receber de volta R$400. Então 4.000 menos R$400, R$3.600. 3 anos são 36 meses, então se eu pegar R$3.600, que é o que eu gastei nesse período, dividir por 36 meses, custou R$100 por mês. Quer dizer, eu tenho que cobrar proporcionalmente dos meus clientes R$100 ao longo do mês, para que eu possa substituir aquele computador. Se são 2, R$200 e assim por diante. Você deve fazer essa conta de depreciação com cafeteira, aparelho de ar-condicionado, enfim, todos os equipamentos que você precisa para operar o seu escritório. Claro, cada um vai ter um tempo diferente. Um aparelho de ar-condicionado vai durar mais anos. Uma cafeteira talvez dure menos ou mais, ou talvez não tenha valor de revenda. Então você vai fazer essa conta ajustando para cada um dos equipamentos e tudo vai entrar no seu custo fixo. Inclusive, seu móvel. Só que, claro, o mobiliário dura 10 anos, 15. Você vai fazer essa conta aí para tudo, ok? Então beleza, você colocou tudo no custo fixo. Colocou o custo do seu aluguel, quanto que você quer ganhar, quanto que o seu sócio precisa ganhar por mês, né? Então você colocou lá, olha, eu quero retirar 3.000, preciso receber 3.000, meu sócio também 3.000, tem mais aluguel, tem mais computador, tem mais gasto com combustível, enfim, todos os custos que você precisa, contador, enfim, né? Tudo deu 12.800, caso fictício, claro, né? E eu tenho quantas horas? 320 horas, lembra? 320 horas. Então, R$12.800 dividido por 320 horas dá R$40 por hora. Quer dizer o seguinte, gente, que isso é o meu custo de operação. Quer dizer que qualquer projeto que eu vender abaixo desse valor, eu vou ter prejuízo. Isso mesmo, prejuízo. Então eu vou ter que tirar de algum lugar, ou ganhar um pouco menos, ou economizar em outra coisa. Normalmente o sócio ganha menos, né? Na empresa, quando ela dá prejuízo, o sócio retira menos da empresa. Então eu cheguei à conclusão que é R$40 por hora o meu custo. Mas por quanto que eu vou vender? Eu vou vender por 40? Não. Você não vai trocar cebola. Você não vai trabalhar vendendo almoço para comer na janta, né? Você tem que ter lucro. A sua empresa é um negócio. Então ela tem que ter lucro. Além disso, você é uma empresa. Você normalmente emite nota fiscal, paga impostos. Então você tem que embutir ali os impostos, quanto você pretende ter de lucro e outros custos variáveis. Por exemplo, se o cliente paga no cartão, talvez tenha uma taxinha de cartão. Então tem que estar lá esses custos variáveis. E aí você embute esses custos e no final você tem o preço que você pode vender por 50, 60 reais, por exemplo. Aí vai te dar o lucro, pagar os custos diretos, né, de impostos, de taxa de cartão, você sabe por quanto você pode vender. Não necessariamente esse quanto o mercado paga. Eventualmente o mercado pode pagar um pouquinho a mais, aí você tem a oportunidade de pensar assim, vou praticar um preço mais baixo para ganhar cliente ou não. Vou cobrar quanto que o mercado cobra, ou ainda diferente, né? Vou cobrar um pouco a mais que o mercado porque eu já sou uma pessoa renomada. Aí é uma questão de marketing, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas tem um segredinho nessa história toda que eu falei com vocês, chama-se markup, que é o seguinte, esses valores variáveis eu não posso aplicar direto, senão dá errado. Quer ver uma conta simples? Imagine que eu vou cobrar R$100 por hora e pago R$10 de impostos. Então eu preciso ganhar R$100 por hora. Coloco R$10 de imposto. Então R$100 mais 10% dá R$110. Aí beleza, vou lá e emito a nota, R$110. Na hora que o governo vai me tributar, ele vai me cobrar 10% de imposto, não é isso? Só que 10% de 110, quanto é? Isso mesmo, R$11. Então 110 menos R$11 vai dar R$99. Quer dizer o seguinte, que eu perdi R$1
eu estou ganhando 1% a menos. Isso é uma conta que faz toda a diferença no final de um ano, no final de vários valores, no final de vários recebimentos. Então no próximo vídeo, fique ligado aí, eu vou falar sobre markup e como que a gente calcula o markup certinho, embutindo todos os percentuais, não só de impostos, mas quanto que eu quero de lucro também. Eventualmente, outras variáveis, como comissões, como taxas de cartão e assim por diante. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê aí no próximo vídeo.